Então, vamos lá para o nosso assunto de artes, arte e consumo, segunda unidade, assunto ser usado na nossa avaliação, a turma do 9º ano. Arte e consumo. Aí vem dizer que arte seria a técnica ou habilidade, então podemos dizer que é uma manifestação humana comunicativa muito antiga. E quando nós falamos em arte, nós podemos dizer que seria, a forma a qual o ser humano utiliza suas imagens, suas expressões para então, expressar seus sentimentos através daquilo que ele observa, daquilo que imagina e transferir para um papel. E o consumo aí está associado à prática econômica de adquirir bens e serviços. Então, quando nós falamos de consumo, nós falamos também daquilo, que pratica o ato de consumir alguma coisa, que nós, enquanto pessoa, enquanto seres humanos, nós praticamos algo para consumirmos. Nós temos aí do supermercado para a galeria. Será que sopas enlatadas, além de saciarem, pode alimentar a inspiração de um artista? Então, nós podemos observar aí, através dessa imagem, que foi usada pelos artistas como fonte de inspiração. Então, essas latas, na verdade, de sopa, eles tornaram-se famosas, ao aparecer especificamente nas obras de Andy Warhol, ou seja, artista famosa, que veio fazer o seu papel e representando a pop art. Já nas décadas de 1950 e 1960, vem aí a questão da transformação cultural. E durante esse período da transformação cultural, nós podemos observar que a industrialização não atingiu somente produtos convencionais, mas a própria cultura. E aí nós vamos ver agora pop art. Surgiu entre as décadas de 1950 e 1960 na Inglaterra e nos Estados Unidos. E aí, quando nós falamos de pop art, nós estamos falando do movimento popular. Movimento esse que vem incluindo alguns artistas famosos, Andy Warhol, Richard Hamilton, Roy Lichtenstein. E cada um desses artistas ele vem expressando sua forma de lidar com suas atividade com suas obras de arte. Por exemplo, Andy Warhol ele apropriava assim, de embalagens de produtos, objetos como referência para suas obras de artes. E já Richard Hamilton se interessava principalmente por imagens de fácil acesso, à população, e ele utilizava, os recortes de revistas e jornais para fazer as suas montagens, as suas colagens. Já Roy Lichtenstein utilizava imagens e técnicas de histórias em quadrinho para compor a sua história. Nós temos aí efeito do tempo. Nos Estados Unidos, na década de 60, uma série de acontecimentos gerava tensão na sociedade. E também nesse período, na década de 60, ocorreu aí a morte do presidente John Kennedy. Ocorreu também a explosão da guerra de Vietnã e os conflitos raciais. Tudo nesse período, na década de 1960. Por isso que a sociedade, através desses acontecimentos, teve sua grande tensão. Foi um movimento marcante na história na década de 1960. E nós temos aí abaixo a obra de Pico Marilyn, duas faces, a mesma imagem, porém de duas tonalidades. Nessa obra, ela é composta, na verdade, por duas telas. Na primeira tela, à esquerda, nós podemos observar que as cores, elas são cores fortes, as maquiagens no rosto também me dando a sua tonalidade, a sua expressividade nessa obra. Mas ao lado direito, nós podemos observar nessa tela, que essa tela foi feita em preto e branco e algumas figuras elas vão se apagando no decorrer do tempo. Nós temos aí a arte estampada. O processo de criação de Andy Warhol assemelha-se ao processo de fabricação de produtos. E esse processo chama-se serigrafia. E quando nós falamos de serigrafia, nós estamos falando de um processo de reprodução de imagem, que esse processo ele pode ser feito em superfícies variadas, ou seja, papel, tecido, na própria madeira, e utiliza uma tela específica para a produção, da serigrafia. E aí nós temos a atividade no livro,
na página 58, as questões 1 e 2, e na página 63, a questão primeira. Então, aí nós podemos observar um pouquinho do nosso conteúdo falando sobre arte e consumo. Quando nós falamos de arte, é aquilo que o ser humano ele expressa através de suas imaginações, de tudo aquilo que ele observa no seu dia a dia e transfere para o seu papel através de sua obra. E o consumo nada mais é do que uma prática, enquanto nós seres humanos temos de estar consumindo algo, né, no nosso dia a dia.